Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo as porções da palavra nas quais o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora nós estamos vendo Apocalipse capítulo 1, porque é uma palavra de preparação para Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, onde nesses dois capítulos o Espírito fala às igrejas e nós temos 7 vezes a afirmação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vimos em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João falando: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Vimos a importância de nós estarmos no Espírito. A importância de vivermos para o Senhor de tal modo que cada dia se torne um dia do Senhor, para o Senhor. Dia na qual nós vivemos para o propósito de Deus e vivemos dentro da vontade do Senhor. E assim, nós poderemos ouvir o Senhor falando conosco. Vimos que João ouviu uma grande voz. A voz era grande, como de trombeta, porque ele era sensível no espírito ao falar de Deus. Ele aprendeu a ouvir o Senhor. Quanto mais sensíveis, maior será o volume da voz que nós ouviremos. E no versículo 12 nos diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. É muito interessante nós percebermos que a voz falou a ele por detrás. Ele diz: ouvi por detrás de mim. Então ele teve que se voltar para ver quem falava com ele. Aí nós podemos ver que todas as vezes que Deus fala, Ele espera uma mudança em nossa vida. Ele espera uma mudança de direção. Ele espera que a gente se volte. Eu preciso me voltar. Essa palavra voltar, no grego, é a mesma palavra traduzido como converter. Nós vimos em Mateus capítulo 13, versículo 15, o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quando alguém se recusa a ouvir, alguém se recusa a ver, então se recusa a se converter. Mas se nós ouvimos, se nós vemos, nós nos convertemos, nós mudamos de direção, nós nos voltamos. O falar do Senhor visa fazer com que mudemos de direção. Ele quer que nós nos convertamos. Lucas 1,16 diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esse versículo se refere à obra de João Batista. E João Batista era a voz do que clamava no deserto.
O falar de João Batista era um falar para mudar a direção dos filhos de Israel, fazendo com que eles se voltassem ao Senhor. Lucas 1,17 diz: e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O falar de João Batista foi um falar de preparação para o Senhor ter um caminho, um falar para preparar um povo para o Senhor. Era um falar no qual ele usava o seu espírito e o seu poder para converter. Aqui nós vemos o converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos. Nesse versículo podemos ver que em determinados pontos do nosso viver, nós estamos caminhando numa direção errada. O nosso coração está voltado a coisas que não são adequadas. E o falar de Deus visa essa mudança em nosso viver. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. Arrependimento é uma mudança de mente. E converter é uma mudança de direção. Nós precisamos do arrependimento e precisamos também da conversão. E olha só, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, João, em Apocalipse 1:12, diz: voltei-me para ver quem falava comigo. É muito importante nós nos voltarmos, nós mudarmos a direção, e aí nós veremos aquele que fala conosco. Eu preciso sempre saber quem está falando comigo. É Deus? É o homem? É Satanás? Nós ouvimos o falar de Deus e nós nos voltamos ao Senhor. Aleluia! Porque quando nós nos voltamos, nós vemos. E é isso que Deus quer. Deus quis dar uma revelação para João. Ele falou, João se voltou e João viu. Ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E esse filho do homem falou com ele. E esse filho do homem era o Senhor Jesus. Glória a Deus.